Pai, nós te louvamos por esse momento de adoração. A casa é sua, Senhor. As ovelhas são tuas. Nós somos o teu rebanho, Senhor. E o teu rebanho só quer te ouvir, Pai. Nós declaramos equibalo sobre nós, equibalo sobre a tua igreja, Senhor. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, e fala conosco, Pai. Nós declaramos céus abertos sobre nós, corações abertos, mentes receptivas para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, liberação de palavras sobre os nossos corações, papai. Chaves que mudarão nossas vidas para sempre, Senhor, em nome de Jesus. Corações abertos, Pai, usa o teu filho, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode assentar no seu lugar, fazendo favor. Boa noite. Eu tô bastante feliz de estar de volta. Eu estava semana passada, participei de um trabalho de uns amigos meus lá no Pará, Marabá, e a gente vai para muitos lugares, a gente vai em muitas igrejas, a gente pode ir em qualquer lugar, mas a nossa casa sempre é a nossa casa. A nossa família é sempre a nossa família. E para mim é uma alegria muito grande de estar de volta, uma alegria muito grande de estar aqui de novo. E a Bruna pediu, eu vou compartilhar rapidinho um pouco algumas coisas que me marcaram lá naqueles 4 dias que eu fiquei lá. Eu fui para o Pará, na cidade de Marabá, e alguns amigos meus, eles têm um trabalho, eles fundaram uma igreja dentro de uma aldeia indígena, uma região que hoje eles têm 15 aldeias, eles já trabalham com o evangelho, eles já conhecem o evangelho, mas hoje essas aldeias elas estão começando a ser evangelizadas já faz uns 3 anos, e eles estavam promovendo um evento lá, que se chama Intensivo Despertar. Um amigo meu, ele é fundador de um movimento chamado Despertar Movimento. E de 3 coisas que eu acho que mais me marcou nesses 4, 5 dias que eu fiquei lá com o povo indígena e tanto com o povo do Pará, uma das primeiras coisas que eu queria falar é da pureza de coração, sabe? Eu conversei com alguns indígenas, pude conversar com um cacique, pude conversar com um pastor dos índios que moram hoje na aldeia, e algo que a gente percebe, o evento lá, ele tinha em torno de 120 a 180 indígenas, mais em torno de 80 pessoas que estavam dormindo lá no evento da cidade, mais o pessoal que vinha de fora só para assistir as ministrações. Só que algo que desde o dia que eu cheguei lá e desde o dia que eu conheci um pouco daquela cultura, a gente vê que eles têm uma pureza muito grande. Os índios, quando eles acreditam em Deus, quando eles se convertem a Cristo, eles têm isso como a maior verdade absoluta. Então, ou seja, eles acreditam que Cristo é a maior verdade, eles acreditam que Cristo é tudo que eles têm e não tem sombra de dúvidas. Eles não têm algo no coração deles que tente enganar, que tente duvidar, ou eles têm algum problema que faça questionar. E, muitas vezes eles acabam... Eu pude conversar com um amigo meu, ele falou que às vezes eles erram, mas cara, a paixão que eles têm naquele lugar, quando ele levanta as mãos dele, a pureza que eles se entregam a Jesus, ele falou assim, é algo que eu nunca vi. Eu já fui em alguns lugares, eu já participei de algumas conferências e realmente o que aquele povo tem, aquela pureza, aquela inocência de uma criança, deles falarem que amam a Jesus e você não vê uma mentira nos olhos dele, você vê uma verdade absoluta. Eles falam que amam a Jesus e a vida deles se resume nisso. Um outro ponto que eu pude me chocar lá foi um pouco da simplicidade, tanto da cidade toda de Marabá, da região e principalmente das aldeias. É uma aldeia hoje que tem, se não me engano, 30 a 40 pessoas que moram lá, é uma aldeia relativamente pequena, eles recebem uma ajuda financeira do governo. Só que eu cheguei 2 dias antes do evento e eu me deparei que eles estavam reformando simplesmente a aldeia inteira, simplesmente para receber o pessoal da cidade. Eles tinham um templo que cabia em torno de 80 pessoas, eles dobraram o templo em 2 dias de construção, apenas para receber o evento. E eles estavam lá, eu cheguei lá, estava um sol de 35 graus, e estava a aldeia toda passando tijolo, passando cimento, colocando telha, e 2 horas antes de começar o evento, eles estavam pintando o chão secou na hora, o evento começou, eles construíram 5 banheiros a mais, só para receber o pessoal, reformaram a escola, que foi onde a gente se alojou, e eles estavam fazendo tudo de coração. A igreja
A igreja da cidade, eles não pediram ajuda nenhuma para a igreja, eles não pediram ajuda nenhuma para o pessoal do evento. Eles falaram: não, a gente quer servir vocês, a gente quer entregar tudo que a gente tem, então a gente vai reformar a aldeia e vocês estão abertos para vir para cá. Eles reformaram tudo, eles fizeram tudo com muito carinho, realmente com muita simplicidade. Eles construíram 5 banheiros do nada, numa região fora da aldeia. Eles construíram 5 banheiros, 5 lugares para tomar banho, simplesmente para receber aquele pessoal. E eu acho que a terceira coisa, que não foi lá na aldeia, mas que me marcou muito, como eu disse, eu cheguei lá 2 dias antes do evento. Eu estava com um amigo meu que é da liderança. Eu tenho 3 amigos lá que eles fazem parte da liderança desse movimento. E a gente estava organizando o evento. Eles precisavam de ajuda para ir na aldeia, ir na cidade, comprar alguma coisa, volta. E eu tive um tempo de conversa, um tempo de mesa com um amigo meu. E a gente ficou chocado como que o Espírito Santo ele fala em meio à mesa. Ele fala em meio às conversas do dia a dia. Ele fala em meio às conversas, às vezes, totalmente cotidianas. Porque nós tivemos um momento de 2 horas de conversa que a gente estava simplesmente compartilhando aquilo que Deus tem feito. E tudo que a gente conversou conversou em torno de 5 a 6 temas. E durante os 4 dias de ministração, todos os temas ao qual a gente tinha conversado no carro foi o que foi ministrado no dia. Pastores que vieram do Maranhão, pastores que vieram de outras cidades que foram pregar lá. Nós conversamos muito sobre discernimento de tempo. Aí chegou o pastor presidente lá, ele foi pregar Isaías 43, que fala sobre mudança de estação. Nós conversamos sobre caráter cristão. Um pastor veio à tarde, ele pregou sobre o caráter da igreja. E eu vejo como Deus ele fala no meio da comunhão. Porque em 2 horas de conversa a gente pôde resumir 4 dias de ministrações que ainda iria acontecer. Então, o poder do testemunho de uma vida, o poder do testemunho de uma conversa, o poder da mesa, da gente compartilhar o pão, daquilo que Jesus nos dá, às vezes ele pode ser mais eficaz do que propriamente um culto, necessariamente. Mas por quê? Às vezes meu amigo ele teve algumas palavras que ele não pôde ouvir, porque ele estava resolvendo o evento, organizando toda a estrutura, só que tudo que a gente conversou foi ministrado. Então eu fiquei muito feliz e realmente muito alegre, porque o Espírito Santo ele fala no meio do nosso individual, ele fala no meio do nosso lugar secreto, mas ele também fala até hoje no lugar da comunhão. Então a gente possa estar atento, sabe, a ouvir o que Deus está falando, porque ele não fala apenas em um púlpito, mas ele fala no meio da mesa, onde a gente compartilha o que Deus tem feito. E mais ou menos nessa linha, o que eu queria falar, a gente tem conversado esse mês de junho sobre quem é o nosso próximo, sobre quem é o próximo que Jesus nos manda amar. E a gente tem realmente buscado muita sabedoria e revelação da parte do Espírito. E há muitos anos o Espírito Santo ele tem me falado sobre isso, que muito mais poderoso do que às vezes uma pregação de maneira explícita é a pregação da nossa vida, é o poder do nosso testemunho. O Espírito Santo ele me disse algo, ele disse que as pessoas estão cansadas de ouvir palavras vazias que contêm apenas um pouco de hipocrisia. As pessoas estão esperando a manifestação de algo verdadeiro, de algo eterno que venha do nosso interior. E eu acho que a principal ferramenta que Jesus nos deu quando ele veio à terra, e quando ele ressuscitou, e quando ele nos deu o Espírito Santo, é o poder do nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, ele pode falar, ele pode transmitir coisas que as nossas palavras nunca vão fazer. A gente vê Jesus, uma das maiores pregações de Jesus, a gente vê em Lucas 15, e ele é questionado por se sentar com pecadores, ele é questionado por se sentar com pessoas sujas, e por causa do testemunho dele, do que ele fazia, de com quem ele andava, Deus operava através da vida dele. E eu queria falar sobre isso, sobre um poder de uma vida que pode transformar não apenas com palavras, mas com a nossa vida. Eu acredito que o mundo ele não sente tanta falta de pessoas que falam, mas ele sente falta de pessoas que vivem aquilo que acreditam. Tudo começa com a palavra. Deus ele começou com a palavra em Gênesis chamada haja luz, que todas as coisas começaram nele. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo ele trouxe algo em mim ele falou que um rico que tem seu dinheiro guardado no banco e não desfruta da sua riqueza continua sendo pobre, e um filho de Deus que não acessa tudo que Deus te deu como filho continua sendo escravo. Eu queria que a gente abrisse em Provérbios 4, no verso 18 e 19.
Deixa eu convidar a fechar seus olhos para a gente orar mais uma vez. Espírito Santo, nós te chamamos, Senhor. Jesus, Tu és a razão de nós estarmos aqui, Senhor. Não há motivo para nós estarmos aqui se não for a Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como família, Senhor. Apenas para ouvir mais do Senhor, Pai. Para que a nossa vida possa refletir a luz do Teu Evangelho. Para que a nossa vida possa refletir quem Você é, Jesus. Não é sobre nós, é sobre Você, Pai. Espírito Santo, recaia sobre este lugar com um espírito de sabedoria e revelação. Que Teu espírito de profecia tenha liberdade aqui, Senhor. Abra-se a mente, Senhor, e os corações neste lugar. Coloque a mente de Cristo sobre nós. Coloque a mente de Cristo sobre este lugar. E Jesus, tenha liberdade. Nós estamos aqui, Senhor, e o nosso coração clama Maranata, Jesus. Nós queremos Te ver, nós queremos ver a Sua face, Senhor. Pai, que nós possamos acessar tudo que o Senhor tem reservado para nós essa noite, Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito e muito obrigado porque o Senhor irá fazer, Pai. No nome de Jesus. Amém. Provérbios 4, 18 e 19 diz assim: o caminho dos justos é como a primeira luz ao amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Aqui eu acho interessante, porque o autor ele apresenta duas perspectivas. Ele fala do justo e fala do perverso. Ele fala sobre que a vida do justo brilha como o sol que nasce da manhã até o final dos dias, e fala do perverso que anda em meio à escuridão, que tropeça e não sabe nem o que tropeça. E o Espírito Santo ele tem me feito pensar o que é ser justo perante a Bíblia e o que é ser perverso, porque eu acho que às vezes a gente tem uma noção, às vezes fragmentada, uma noção muito pequena do que Deus tem. Na verdade, o que Deus tem prometido para nós está tudo na Bíblia. E se a gente entende a revelação completa, nós podemos viver uma vida completa. Mas se a gente entende uma revelação parcial, a gente nunca vai desfrutar de tudo que Deus tem. A Bíblia diz, se a gente for ver o que é o perverso, quem é o perverso, a Bíblia fala sobre o perverso. A gente vai olhar no original, no hebraico, em Provérbios 3:32, a Bíblia fala que Deus detesta o perverso, só que Ele concede amizade ao justo. Deus se aproxima do justo. A Bíblia fala, se a gente for ver o significado da palavra perverso, fala aquele que o pecado está sobre, aquele que vive sobre o peso do pecado. Então, ou seja, perverso é todo aquele que vive sobre um fardo que é a vida de pecado. E eu acredito que Deus, a gente for ver em Romanos 5, a Bíblia fala que nós, enquanto pecadores, enquanto estávamos longe, destituídos da glória de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então a Bíblia fala que é digno de ira, é digno de condenação todo aquele que está debaixo do fardo do pecado. Então, ou seja, a gente olha todo o panorama bíblico e Deus ele fala muito sobre o perverso, ele fala sobre a ira que vai cair sobre o perverso. Só que eu acredito que Deus nos chamou para ser justo. E se a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a olhar o que nós temos vivido, a gente começa a analisar onde nós estamos. Eu quero te fazer um convite a pensar e refletir onde nós estamos, onde a nossa vida está. Ela está num lugar de retidão ou ela está num lugar onde o perverso reina? E se a gente for olhar, a Bíblia fala sobre o justo. Ela fala no hebraico, fala que o justo é aquele que é 100% puro, aquele a qual não tem pecado, aquele a qual não tem medo e se achega a Deus todos os dias. Então, ou seja, a Bíblia fala do justo como alguém que é totalmente santo. A Bíblia fala de alguém que é perfeito. A Bíblia fala que o justo é aquele que não existe pecado sobre si. Só que daí a gente olha para nós mesmos e a gente vê. Mas se a gente começa a ponderar onde nós estamos, como nós estamos, nós começamos a perceber que a nossa vida às vezes ela está muito mais para o lado perverso do que para o lado justo de Deus. A gente começa muito mais a assumir um caráter perverso do que um caráter justo. Só que, refletindo nisso, a gente começa a olhar aqui e fala assim, a gente começa a fazer as contas, começa a mensurar, a gente nunca vai conseguir. A nossa justiça própria, ela é insuficiente para nos salvar diante de Deus. A justiça própria do homem, ela é incapaz de se achegar perto de Deus, porque o homem não tem dignidade para se chegar perto de Deus. Só que eu queria que a gente abrisse em Romanos 3, no verso 23 e 24.
Romanos 3, a partir do verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça por ter Ele, da sua tolerância, deixando-nos impunes dos pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta o plano, apenas uma breve parte do plano da salvação, e ele fala que Deus planejou, ele olhou para nós e viu que nós somos sujos, olhou para nós e viu que nós somos perversos, que nós não somos dignos da graça de Deus, e Deus escolheu nos justificar por meio de Cristo. Ou seja, toda a justiça de Deus está em Jesus, porque Jesus é uma pessoa 100% perfeita, Jesus é uma pessoa santa, Jesus é uma pessoa a qual nunca houve pecado sobre ele. Ou seja, nós não vamos conseguir. Sem Jesus nós não conseguimos chegar perto de Deus. Sem Jesus nós não temos direito, porque a Bíblia fala que nós somos dignos da ira de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5,15 que nós somos inimigos de Deus, nós somos destituídos da glória. Então, ou seja, o pecado ele nos arrancou de Deus, e Jesus abriu um novo caminho por meio da graça dele. E ele fala que Deus, que é o próprio Deus, que é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, ou seja, Deus ele é tão maravilhoso que Ele nos redime para perto, Ele nos traz para mais próximo do coração dEle, por meio de Jesus, e Ele mesmo é tão justo, que quando Ele nos toca, Ele nos torna justo como Ele. E aí a gente começa a olhar para a Bíblia, e ver que Deus tem várias promessas para os justos. A gente começa a olhar para a Bíblia e ver que Deus tem várias bênçãos e coisas que Ele declara sobre os justos, e eu queria falar sobre isso, sobre o que o justo, o que a Bíblia significa, o que significa na Bíblia, quando a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Porque a Bíblia não fala de aquele que é justo receberá o amor de Cristo. Ele fala que quando nós temos fé, a fé em Jesus, nós podemos acessar tudo que Jesus tem. Então, ou seja, Jesus, Ele veio à Terra, Ele desceu à Terra, Ele manifestou a graça dEle, Ele foi justo, Ele nunca pecou, toda a justiça de Deus estava sobre Ele. Só que em um determinado momento, Ele abriu mão dessa justiça e deu essa roupa de justiça para nós. Eu queria convidar você a fechar seus olhos e fazer uma oração comigo, que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, que é assim: Jesus, muito obrigado. Queria que você repetisse comigo. Jesus, muito obrigado pelo seu perdão, pela sua justificação. Encha meu coração de fé, encha meu coração de amor. Espírito Santo, tudo que é do justo é meu. Jesus, muito obrigado, porque eu não merecia, e hoje eu sou herdeiro. Amém? O primeiro ponto que eu queria falar é sobre a herança. A Bíblia, em diversos momentos, a gente pode ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, Mateus, todos os evangelhos, Apocalipse fala muito disso também, sobre a recompensa dos justos, a herança daqueles que são justos diante de Deus. E o primeiro ponto que a gente pode olhar, e toda vez que a gente vê na Bíblia a palavra justo, ou os justos, aquele que tem justiça, a gente pode trocar pela os que estão em Cristo, ou os que têm fé em Cristo, os que estão em Cristo. Por exemplo, o texto de Provérbios 13, 21, 22, não precisa abrir. Diz assim: desgraças perseguem os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. Pessoas de bem deixam herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão do justo. Se a gente trocar a palavra justo por os que estão em Cristo, o texto diria assim: desgraças perseguem os pecadores, enquanto as bênçãos recompensam aqueles que estão em Cristo. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para a mão daqueles que estão em Cristo. Então, ou seja, Jesus, tudo que Ele fez foi para nos trazer um plano divino de que nós temos uma herança. Jesus, Ele construiu algo sobre nós, Ele construiu algo para nós, que é para nós conquistarmos uma herança verdadeira. Não é para a gente conquistar uma herança passageira, mas é uma herança eterna. E o primeiro fator que a gente encontra na Bíblia, desde Gênesis 3 até o final da Bíblia, é a história de um Deus perseguidor. Porque a história da humanidade a gente pode resumir no seguinte fato: que o homem peca,
o homem, ele falha, ele se esconde de Deus, ele foge de Deus e Deus corre atrás do homem. Foi assim em Gênesis, foi assim com os profetas, foi assim com os juízes, foi assim com os 6. E todos eles pecaram, fugiram de Deus e Deus correu atrás dele. A gente pega um exemplo em Gênesis 3. Assim que Adão e Eva pecam. Assim que Adão e Eva pecam, eles pecam. Em Gênesis 3:1, assim que eles pecam, eles se escondem, eles fazem uma roupa de figueira e Deus vai atrás deles e Deus chama eles para perto. E no final de Gênesis 3, a Bíblia fala que Deus fez uma roupa de pele uma roupa de pele para eles. E se a gente começa a estudar esse texto mais a fundo, a gente começa a ver que esse texto já apontava para Romanos 3, já apontava para Romanos 8, porque Adão e Eva, em determinado momento, eles pecam, eles caem, eles se escondem de Deus, eles fazem com a força, com a própria justiça, eles tentam se esconder de Deus e fazer uma própria roupa. Só que em Gênesis 3:21, Deus faz uma roupa de pele. Só que naquele momento, no Éden, não havia morte. Ninguém tinha morrido. Até aquele momento não existia morte sobre a terra. Então, ou seja, não era possível um animal ter morrido, porque não existia morte sobre aquele momento. A morte começou a habitar no mundo depois do pecado. Só que a Bíblia fala em Apocalipse 13, se eu não me engano, a partir do verso 28, que o Cordeiro de Deus já estava morto antes da fundação do mundo. E a Bíblia chama Jesus, em João 1:29, de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente pode concluir que a pele do animal a qual Deus vestiu Adão e Eva era a pele do Cordeiro. Então quando Deus estava vestindo Adão e Eva de pele de Cordeiro, Ele estava vestindo eles com a pele de Cristo. Ele estava vestindo Adão e Eva com Cristo. Então seja, quando Adão e Eva, nós pecamos, assim como Adão e Eva, nós pecamos, nós tentamos nos esconder, nós tentamos nos justificar com uma roupa de figueira e nos esconder com algo humano, com algo da nossa justiça própria. Só que Deus, Ele vem com algo superior. Ele vem com a justiça dEle, Ele vem com o próprio Cristo e nos veste com a pele do Cordeiro. Ele nos veste com a justiça que é eterna. Ou seja, Deus Ele não nos chamou para nos justificar diante dEle, Ele nos chamou para sermos justificados pelo sangue de Jesus. Quando Deus Ele olha para a gente, hoje, depois de Jesus, Ele não vê mais um pecador, Ele vê o sangue de Jesus que está sobre nós, e por causa desse sangue nós somos justos. Por causa desse sangue nós temos acesso à herança de Cristo. Então, ou seja, tudo que Jesus fez, hoje nós temos acesso. Jesus Ele viveu uma vida 100% reta, 100% íntegra diante de Deus, e hoje, por causa de Jesus, nós entramos em Cristo, e tudo que é de Cristo é meu. Tudo que Jesus fez, hoje é meu por herança. Então, ou seja, Jesus Ele nos convida, Ele está nos convidando essa noite a sair de um lugar onde eu tento me justificar, onde a minha justiça tenta me limpar, e eu entro na pele do Cordeiro e falo, não, eu quero ser justificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente para mim, é o sangue de Cristo que me lava, é o sangue de Cristo que me traz perto de Deus, e é o sangue de Cristo que me mantém vivo até hoje. E a Bíblia fala que nós somos chamados de filhos. Eu falei um pouco aqui em março sobre a herança dos filhos, sobre os filhos que são cordeiros com Cristo. E eu tenho aprendido com Jesus que quando nós entendemos que hoje por causa de Jesus nós somos justos, hoje por causa de Jesus nós temos acesso a um lugar de favor. A Bíblia fala muitas vezes que por causa de Cristo nós temos favor diante de Deus. Deus Ele olha pra gente com um olhar puro. Ele olha pra gente com um olhar como se nós nunca tivéssemos pecado. Então, ou seja, a gente peca todos os dias, nós falhamos todos os dias. Só que quando nós entramos em Cristo, Deus Ele olha para nós como nós nunca tivéssemos pecados. E a Bíblia fala que em Hebreus, e fala em Apocalipse, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava morto. Antes da fundação do mundo, a cruz já estava estabelecida. A gente pode olhar e pensar que, não, será que Deus já planejou que o homem pecaria? Deus já planejou a queda de Adão e Eva? Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro acreditar que, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, Jesus iria morrer simplesmente para mostrar um amor maior que Ele tem. Jesus, mesmo que nunca tivesse ouvido pecado, mesmo que nunca Adão e Eva tivessem pecado e eles fossem 100% perfeitos durante toda a história da humanidade, Jesus ainda iria vir para mostrar o amor dele por nós. Jesus ainda iria vir para derramar o amor de Deus sobre nós. Então, ou seja, o amor de Cristo, ele é algo imensurável. Todas as vezes que a gente tenta olhar para Jesus e a gente tenta mensurar alguma coisa, nunca vai ser suficiente. A gente olha
para várias situações na Bíblia, de pessoas que tentaram se justificar e acabaram morrendo. A gente olha para a Bíblia e começa a ver várias pessoas que foram chamadas de justas, mas eram falhas. Mas porque elas descansavam no crer em Deus, elas descansavam na fé, porque Cristo nos chama a viver uma vida pela fé. Ele fala em Hebreus 12 que nós estamos firmados no autor e consumador da nossa fé. Então, por exemplo, quando eu olho para o meu futuro, eu vejo Cristo ressurreto, porque Ele é o consumador, Ele é o final. Mas quando eu olho para o começo, o meu passado foi apagado, eu olho para Cristo, porque Cristo é o autor, Cristo é aquele que começou todas as coisas, Cristo é aquele que começou a vida desde o princípio, começou nele e termina nele. E todas as vezes que a gente tenta se justificar, é uma coisa que a gente dizer não para o plano divino. É a mesma coisa que a gente negar a obra da cruz, negar a obra de Cristo e falar que o amor de Cristo é pequeno demais para nós. Jesus, ele nos chama para ter um coração de criança. Eu tenho aprendido com Jesus que ele nos chama, se eu não me engano, em Lucas 9, ele fala sobre o coração das crianças, para a gente permitir as crianças se achegarem até Ele, porque quem recebe a Deus, como a criança pode receber o reino de Deus. E uma criança, ela, muito diferente de nós, ela não tem uma malícia no seu coração, ela tem uma inocência, a qual não tem como a gente mensurar, porque uma criança, ela acredita no que o pai diz. O que o pai diz sobre aquela criança, o que o pai diz para ela, aquilo é uma verdade absoluta. Então, ou seja, você pode pegar para uma criança, pegar essa Bíblia, e se o pai dela falar que essa Bíblia, ela é vermelha, a criança vai acreditar porque foi o pai dela que disse. Então, ou seja, Jesus, ele nos chama a olhar para as coisas, não apenas pelo nosso olhar humano, pelos nossos olhos naturais, mas ele prefere, olhe pelos olhos da fé. Acredite naquilo que eu falo, porque as minhas palavras são eternas. Deus, quando ele foi criar a humanidade, ele não viu nada, porque Deus, quando no princípio, a Bíblia fala que no princípio a terra estava sem forma e vazia, apenas escuridão sobre a terra, e a Bíblia diz que no meio da escuridão Deus disse: haja luz. Então, ou seja, no meio da escuridão, pela fé Deus viu a luz. Então, Jesus, ele nos chama a não apenas ter uma ótica humana, mas ele nos chama a ter uma ótica de fé, uma ótica a qual eu não confio nos meus olhos naturais, mas eu confio na visão espiritual que Deus tem para nós. Porque o que Deus viu sobre nós é a verdade absoluta. Porque quando Deus, em Gênesis 2, vai criar a humanidade, ele não vê o homem, ele não vê Eva, ele vê o pó da terra, e por meio do pó da terra e pela fé ele vê a sua igreja. Então, ou seja, a gente não vê um Deus que ele quer ver para crer, mas ele crê para ver. Paulo nos escreve: por isso eu criei e por isso eu vi. Então, ou seja, Jesus, ele não nos chama a viver uma vida que eu vejo, mas uma vida que eu creio, e aquilo que eu creio se torna realidade na minha vida por causa da minha fé. Então, ou seja, uma vida de fé é andar onde eu não vejo, mas é andar onde eu creio. Paulo fala que nós podemos, onde nós cremos, nós podemos determinar a vida. Provérbios 18 fala que o poder da vida está no falar, o poder da vida e da morte está na nossa língua, está sobre nossos lábios. Então, ou seja, a vida e a morte, ela está sobre o nosso crer. A vida e a morte está sobre onde nós colocamos e depositamos a nossa confiança. E um outro ponto que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração é sobre o favor de Deus. Eu acredito que nós estamos na terra não apenas para fazer barulho, nós estamos na terra para trazer influência. Eu acredito, muitos homens têm falado hoje sobre avivamento, e uma das maiores visões que eu acredito é um avivamento sustentável. Não é um avivamento de mover, não é um avivamento apenas de poder, não é um avivamento apenas de unção, mas é um avivamento de caráter. É um avivamento onde as pessoas, elas vão se levantar cheias do Espírito Santo, na área da saúde, na área da política, na área das artes, na área dos negócios. Porque Deus, ele não quer apenas uma igreja no meio do povo, mas ele quer uma igreja em todas as áreas da influência, em todas as áreas da sociedade. E eu acredito que onde nós pisamos, nós carregamos o favor de Deus. Então, ou seja, onde nós pisamos, nós precisamos carregar o reino de Deus e carregar toda a glória de Deus sobre nós. E Gálatas 3, se você puder abrir na sua Bíblia, em Gálatas 3, a partir do verso 6. A Bíblia fala muito sobre Abraão, e eu acredito que Abraão é um dos nossos pais da fé. Ele é uma das pessoas a qual mais viveu e mais desfrutou do favor de Deus na história. E a Bíblia fala que hoje, por causa dele, nós temos acesso a esse favor. E eu acredito que o favor de Deus, ele é uma graça que está disponível para aqueles que têm fé. Porque ter fé não é ser otimista, que as coisas vão dar tudo bem. Não, ter fé é acreditar e ter certeza que todas as coisas já deram certo porque eu estou em Cristo. E todas as coisas em Cristo são boas, perfeitas e agradáveis. Eu não dependo do meu olho, mas eu dependo de Cristo, porque Cristo é abundância e Cristo é suficiente para todas as coisas. Em Gálatas 3, a partir do verso 6, diz assim:
É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído justiça. Saibam que, portanto, os que têm fé, que são filhos de Abraão, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui a gente vê a Bíblia, Paulo resumindo e trazendo de volta todo o plano de Israel, toda a história de Israel, falando que os justos são salvos pela fé. A Bíblia fala que Abraão foi o primeiro homem a ouvir o Evangelho. Então, ou seja, o Evangelho não é sobre fazer algo, mas é sobre crer em Cristo. Porque a Bíblia fala que Abraão era chamado amigo de Deus. Se ele foi amigo de Deus é porque ele viu o próprio Deus. Porque nós não podemos ser amigos de alguém que nós não vemos e não conhecemos. E a Bíblia fala que Abraão teve encontro com um homem, a qual até hoje não se encontra relatos, além da Bíblia, desse homem que era Melquisedeque. E se a gente for analisar os fatos da reunião de Abraão com Melquisedeque, Melquisedeque era um rei de Salém, que era uma terra muito distante de Canaã, que fala que esse homem ele carregava pão e vinho. E toda vez que a gente olha para a Bíblia e fala de pão e vinho, ela fala de uma palavra e de um espírito. Ela fala da palavra e de um poder da unção. E Cristo, quando ele veio aqui, a última marca que ele deixou pra gente, a última celebração que ele deixou pra gente foi a ceia. E a ceia é pão e vinho. Então, Abraão ele não se encontrou apenas com Melquisedeque, ele se encontrou com o próprio Cristo. Mas por quê? Abraão ele creu em Deus e ele foi se tornado justo. A Bíblia fala em Gênesis 12:2, que um dia Abraão estava na sua casa com a sua família e ele ouviu uma voz do céu e Deus disse para ele que ele seria uma bênção, que o favor de Deus estaria sobre a vida dele, que ele estava sendo chamado para carregar um favor, para carregar uma graça a qual o mundo não poderia conter. Em Gênesis 15, a Bíblia fala que Abraão creu, e por isso que ele creu, ele se tornou justo. Então, ou seja, e a Bíblia fala em Gálatas, Paulo escreve que nós somos chamados a ser como Abraão. A Bíblia fala que hoje, por causa da nossa fé, por causa de Cristo, nós temos acesso a toda a graça de Jesus. Nós temos acesso a toda a bênção de Abraão. Então, ou seja, a Bíblia falou que todos os povos seriam abençoados por causa de Abraão. Hoje, todos os povos são abençoados por causa de nós. Todos os povos recebem o favor de Deus porque Cristo está em nós e o favor de Deus está sobre nós. Então, ou seja, nós não andamos mais mediante a um chão que nós vemos, mas nós andamos mediante ao chão de favor. Nós andamos mediante a palavra que Cristo disse sobre nós. E Cristo disse sobre nós que nós somos favorecidos, então nós precisamos ter a mente de Cristo e o pensamento que não, eu tenho o favor de Deus sobre mim. Onde eu piso, Cristo pisa comigo. Onde eu piso, a glória de Deus pisa comigo. Onde eu piso, eu ando com o favor de Deus sobre mim. E quando a gente começa a entender este lugar, que eu estou andando sobre um lugar de favor, que eu estou entrando num lugar onde Deus me persegue com a graça dele, onde Deus ele me encontra com graça. A Bíblia fala no Salmo 23, verso 6, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, fala que a bondade de Deus e a misericórdia dele e o amor dele nos perseguiria todos os dias de nossa vida. A gente não é chamado para correr atrás de Deus, mas Deus correu atrás de nós, nos deu favor e nos enviou com uma palavra: vão e levem favor sobre o mundo. Hoje o mundo, a Bíblia fala em Romanos 8, que o mundo está cedendo, o mundo está carecendo e ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. E não é apenas dos filhos, mas dos filhos que carregam favor. Porque quando a gente pisa em algum lugar, o favor de Deus, ele entra conosco e tudo tem que se tornar algo mais abençoado, porque nós carregamos a bênção de Deus. Nós carregamos o favor de Deus, então, ou seja, a nossa vida, ela não é, como a gente lê em Provérbios 4, a nossa vida não é resultado do acaso, a nossa vida não é resultado da sorte, e a nossa vida não é resultado de uma palavra vazia, mas ela é resultado da palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz, quando Deus disse sobre nós que vocês são abençoados, nós precisamos crer que nós somos abençoados. A bênção nós não vemos, mas nós vivemos. A Bíblia fala que se a gente for tentar explicar a fé não se explica, mas ela se aplica, porque a fé, ela não é algo mensurável, ela é algo que se vive. Então toda vez que a gente tenta mensurar Deus, a gente coloca Deus numa caixa, mas Deus ele nos chama a andar num lugar invisível, a andar num lugar onde nós somos chamados de justos. A Bíblia fala que a desgraça persegue os pecadores, mas a Bíblia fala que o favor de Deus persegue os justos. Então, ou seja, nós somos chamados a viver num lugar de favor, a viver onde a mão de Deus está sobre mim. Então, nós precisamos ter a mentalidade que onde eu estou é mais abençoado porque eu estou aqui. Onde eu estou é mais favorecido porque eu estou aqui, não por causa de mim, mas por causa de Cristo que está em mim.
Colossenses 3 fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando nós pisamos em algum lugar, a gente não está apenas pisando como um ser humano, nós não pisamos apenas como um cristão, mas nós pisamos com a esperança da glória do mundo. O mundo tem chorado, tem doído de uma dor, e a dor que o mundo espera é a esperança. O mundo tem um vazio do tamanho do coração de Deus. O mundo, Eclesiastes 3 fala que Deus pôs no homem um anseio pela eternidade. O homem, ele não tem um vazio que pode ser preenchido com algo pequeno. O homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, seja, nós somos chamados a levar algo eterno para a humanidade. A humanidade necessita de algo que é eterno e não de algo que é passageiro. E se a gente for ler na Bíblia sobre favor, a gente começa a olhar que Abraão, por exemplo, a gente continua na vida de Abraão, quando ele recebeu o favor de Deus, ele foi para uma terra muito distante. Ele estava com o sobrinho dele Ló, e a Bíblia fala que ele se tornou tão abençoado, e Ló era abençoado por causa de Abraão, por amor a Abraão. Tinha tanto favor sobre a vida de Abraão, que eles prosperaram tanto, Deus enriqueceu eles tanto, que eles tiveram que se separar porque era muita coisa. Deus deu muito para eles. Então, ou seja, quando nós entramos num lugar de favor, nós não estamos entrando num lugar que Deus ele faz pouco, mas Deus dá mais que o suficiente. A Bíblia fala que Deus quer nos prosperar para que nós possamos abençoar outros povos. Então, ou seja, Deus não nos chama a ser prósperos para ter algo suficiente. Não, Deus ele nos chama a ter algo para abundância. Porque quando nós temos o favor de Deus, nós temos mais que necessitamos, nós temos mais que nós merecemos, e nós temos mais que nós precisamos. Porque Deus ele não se move por necessidade, mas ele se move por fé e por graça. E graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós recebemos mais. Nós não merecemos amor, mas nós recebemos mais. Nós não merecemos perdão, mas nós recebemos mais. Porque a Bíblia fala que quem é muito amado, muito é perdoado. Nós recebemos favor, nós recebemos graça, e nós recebemos uma graça que é completa, uma graça que é soberana. E para todo mundo que a gente começa a conversar, que não faz parte do nosso meio cristão, ou não entende o plano de Cristo, a gente começa a falar sobre a vontade de Deus, a gente começa a falar sobre a vontade de Cristo, a gente começa a falar que Deus cuida de todas as coisas, e muitas vezes a gente é chamado de lunático, ou bitolado, ou porque nós somos religiosos, e porque nós queremos pôr Deus em tudo, e na verdade eu não acredito que seja assim. Eu acredito que Deus ele se move em todas as coisas, porque se nós entramos na vida de Deus, Deus entrou na minha vida. Então tudo que eu faço, Deus está comigo. Onde eu entro, Deus está pisando comigo. Onde eu piso, Deus está comigo. Então, ou seja, a minha vida ela não é mais apenas uma particularidade terrena, mas ela é algo eterno. Então toda vez que eu piso em algum lugar, a cultura do céu invade aquele lugar. Toda vez que eu entro em algum lugar, a cultura de Deus entra naquele lugar. E se a gente começa a olhar, começa a conversar com algumas pessoas sobre a vontade de Deus, sobre o favor de Deus, eles tentam mensurar. Algumas pessoas acreditam na sorte, elas acreditam no acaso, acreditam na ciência, acreditam nos astros, acreditam numa razão, mas eu prefiro acreditar no favor de Deus. Eu acredito que o favor de Deus ele é soberano, e todas as vezes que nós tentamos mensurar alguma coisa no favor de Deus não é suficiente. Porque Deus ele é tão estrondoso que não tem como limitar a Deus. Não tem como você explicar Deus na sua plenitude, porque Ele é eterno. E tudo aquilo que é eterno não tem fim. Tudo aquilo que é eterno não se termina, mas sempre foi, sempre existiu. E esses últimos tempos a gente começa a olhar o favor de Deus, e o favor de Deus ele está sobre cada detalhe. Deus ele não age apenas em circunstâncias grandes, ele não age apenas em circunstâncias de extrema necessidade, mas ele se move no dia a dia. Ele se move em situações que, na nossa visão, é algo pequeno, mas se a gente começa a mensurar, a gente fala, não, Deus é eterno. O favor de Deus está sobre mim, e por causa desse favor eu sou salvo. No mês passado, eu estava na faculdade, a gente estava fazendo um trabalho, e a gente tinha um projeto, o professor nos deu um projeto que era para fazer em 2 meses. A gente queria montar um projeto de uma empresa, totalmente do zero. Como a gente abrir uma empresa, achar local, falar com o fornecedor, montar a estrutura, fazer plano de negócio, fazer um plano de layout. A gente tinha que desenhar uma empresa por completo. E o meu professor até falou, ele falou assim, dependendo da empresa de vocês, eu vou ter que ligar para alguém para mentir, fazer um CNPJ falso, simplesmente para conseguir as informações que vocês precisam. E eu falei para o meu grupo, falei assim, não, a gente não está aqui a gente não paga a faculdade para mentir de graça, e muito menos a gente não vai ficar fazendo trabalho para ficar mentindo para os outros de graça. Eu falei assim, para que a gente vai mentir? Se for fazer mentir, a gente não faz nenhum trabalho. E aí, eu falei, mas eu ainda conversando com o meu grupo, falei assim, cara, vai dar tudo certo. Eu falei assim, a gente não tinha muito tempo, porque todo mundo lá trabalha, todo mundo tem algo para fazer. E nesse determinado momento a gente estava organizando a empresa, fizemos toda a situação, plano de negócio,
e tinha uma parte do projeto que a gente tinha que fazer uma pesquisa mercadológica. E todos os projetos de pesquisa mercadológica, a pessoa tem que fazer no mínimo uma entrevista com 50, 100 até 300 pessoas. E eu falei pro meu grupo, falei assim, gente, a gente não vai ter tempo para fazer isso, não vai dar tempo para fazer isso, só que vai dar tudo certo. Eu falei assim, a gente ficava de madrugada fazendo trabalho, só que a gente tinha que ir na rua, falar com as pessoas, conversar com as pessoas, e a gente falou assim, e daí, em determinado momento, a gente foi conversar com o professor, e do nada, nos olhos humanos, do nada, o professor, o único projeto que ele pegou e mudou a pesquisa mercadológica, ele falou assim, ó, de vocês não precisa fazer pesquisa, faz entrevista com 3 pessoas. E eu falei assim, mano, os caras falaram assim, meu, será que tá certo? Será que ele falou correto ou ele respondeu o e-mail errado? Eu falei, não, eu acredito que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Porque teve o mesmo grupo que estava fazendo uma empresa exatamente igual a gente, teve que fazer uma pesquisa com 50 pessoas. E nós que estamos fazendo o mesmo trabalho, estamos fazendo com 3 pessoas, é porque Deus é bom. Porque o favor de Deus está sobre nós. Eu falei, gente, aí vai dar tudo certo. Eu falei assim, o nosso trabalho vai ser um dos melhores, não porque a gente está fazendo, mas porque o favor de Deus está com a gente. Eu falei para ele, falei assim, ó, vocês estão sendo favorecidos não por causa de mim, mas por causa da graça de Deus que está sobre mim, porque eu carrego o favor de Deus, e se vocês estão comigo, vocês vão ser abençoados, porque o amor de Deus está sobre mim. E a gente começou a olhar, a gente começou a pensar, e na verdade nós fizemos o trabalho, nós conversamos apenas com 3 pessoas. O nosso trabalho entre um grupo de, se não me engano, tinha 20 a 25 grupos, e somente 2 grupos, eu sei que um grupo ele estava em 6 pessoas e eles fizeram quase 3 meses de trabalho, eles foram muito bem, e um dos únicos grupos que recebeu a nota 100% foi a gente. E eu falei para os meninos, eu falei assim, cara, não é pelo nosso esforço, não foi porque a gente é muito bom, ou porque a gente tentou falar alguma coisa pro professor, ou o professor ficou com dó da gente, mas é porque o favor de Deus está sobre a gente, e a gente vai ser mais abençoado que todos eles. Então, assim, é uma pena que as outras pessoas elas não têm acesso a esse favor, e elas não desfrutam de tudo que nós vivemos, mas se nós temos o favor de Deus nos persegue, o favor de Deus nos encontra. Algo que aconteceu comigo, eu esse mês estive viajando, como eu comentei, e teve uma outra situação que eu fui para São Paulo. E todo mundo que conhece avião sabe que avião é um ambiente caótico, porque é muita gente, o local é tudo apertado, você vai sentar numa poltrona toda hora, gente esbarrando em você, ou alguém passando mal, ou alguém gritando, ou alguém doente, ou tendo turbulência. E todas as vezes que a gente tenta sentar em algum lugar, ou é alguém esbarrando na gente, ou alguém roncando, ou alguém fazendo alguma coisa, não é um lugar de paz, é um lugar totalmente caótico. E todas as vezes que eu voei, acho que eu peguei em torno de 5, 6 aviões esse mês, e todos os aviões que eu peguei, os aviões, eles falavam, a gente já começou o embarque, o avião está lotado e não tem mais vaga nenhuma. E daí você já imagina, o avião já vai estar lotado, vai estar aquela bagunça, é um monte de gente correndo, é um monte de gente atrasada, é um monte de gente tentando correr atrás de alguma coisa, é um monte de gente tentando achar seu lugar, pessoas de idade sentando no lugar errado. E aí eu chegava, sento no meu lugar, e todos os voos, praticamente todos os voos que eu estava, não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém na minha frente, não tinha ninguém atrás de mim. E eu falava, Deus é bom demais, porque... E o único voo, teve um voo que tinha uma pessoa do meu lado, o avião, ele tinha acho que mais 3 lugares vazios. Quando o avião decolou, a pessoa saiu e foi sentar em outro lugar. Eu falei, Deus, o seu favor está sobre mim até aqui dentro desse avião, porque esse avião é mais favorecido porque eu estou aqui dentro. E aconteceu, agora voltando essa semana de São Paulo, quando eu estava voltando de Marabá, eu passei a noite toda acordada, eu não tinha dormido muito bem, e aí eu sentei na frente do portão do avião, e ainda ia ter quase 1 hora até meu avião chegar, até ele sair, e eu deitei atrás de umas cadeiras, lá atrás, para que eu queria descansar um pouco. Eu sei que eu acabei dormindo, eu perdi o horário, e faltando 5 minutos para o avião sair, uma pessoa foi lá e me acordou, que não era nem daquele voo. Ela me acordou perguntando se eu ia para aquele voo que estava saindo, e me chamou porque senão ele não fechava o embarque. Eu falei, Deus, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, porque o seu favor está sobre mim, e sem mim aquele avião não ia voar, porque eu tenho certeza que sem mim o favor de Deus não estava naquele avião. São coisas muito pequenas. A gente olha assim, com o olhar humano é muito pequeno, só que Deus ele se move nas coisas pequenas. Porque se Deus ele fala que ele quer se mover no meio das crianças, se Deus ele quer se mover no meio de detalhes, Deus é um Deus que se move no meio do favor. Eu acredito que Deus, quando ele nos chama a viver uma vida de favor, a viver uma vida de graça, onde nós pisamos tem que ser mais abençoado. Então, ou seja, onde nós pisamos, por exemplo, se você trabalhar em algum lugar, aquele lugar se torna mais abençoado por causa da sua vida. Então, o trabalho ele é apenas algo muito pequeno
para aquilo que o favor de Deus que chega naquele lugar. Porque quando a gente, por exemplo, nós chegamos em algum lugar, nós podemos oferecer o nosso trabalho, nós podemos oferecer o nosso estudo, o nosso conhecimento, mas o favor de Deus que está sobre nós vai muito além do trabalho. O favor de Deus que está sobre nós é muito além e muito mais que suficiente. A gente vê na Bíblia um exemplo, por exemplo, de Pedro. Pedro, ele começa a pescar e Jesus dá uma palavra para ele, fala assim, ó, joga a rede do outro lado. E Pedro, ele passou a madrugada toda pescando, não tinham pescado nada, ele era profissional, todo mundo sabe a história. Eles puxaram a rede estava lotada, o navio quase afundou. E a Bíblia fala que Pedro chamou os outros pescadores. Então, ou seja, quando nós temos o favor de Deus, até os nossos concorrentes são abençoados por causa da graça de Deus sobre nós. Porque Pedro teve que chamar a concorrência dele para pegar peixe, porque ele tinha mais que o suficiente. Então, ou seja, quando nós entramos num lugar de favor, nós temos muito mais que o suficiente. Todos que andam conosco são abençoados por causa da gente, mas por causa da graça que anda sobre nós. Paulo fala que ele fez mais que todos. A gente vê, por exemplo, Paulo e Barnabé. Eles estão, um momento, eles vão pregar o evangelho e eles são presos e eles estavam se programando para ir viajar para um outro lugar. Em Atos, se eu não me engano, fala isso em Atos 7:9. Fala que eles queriam viajar para um outro lugar, só que eles não tinham recurso suficiente para pregar. Só que por causa da prisão deles, eles ganharam uma viagem exclusiva para ir para o lugar que eles estavam pregar o evangelho. Então, ou seja, Deus ele não simplesmente permite as coisas darem errado, mas Ele permite que a vontade dele seja soberana, que até no meio do problema Ele manifesta a graça dele. Quando a gente começa a entrar nesse lugar de favor, a gente começa a enxergar que Deus ele age em todas as coisas. Por exemplo, a gente vê Jesus em um determinado momento ele está pregando e a Bíblia fala que perguntaram lá um cego de nascença, mas quem que pecou aqui? Foi a mãe dele? Foi o pai dele? Foi o parente dele? Por que ele nasceu doente? Por que ele nasceu cego? E Jesus fala assim, não importa quem pecou, não importa o que fez, o que importa é que eu manifeste o meu amor sobre ele. Então, ou seja, Deus ele não vê doente, Deus ele vê a oportunidade de cura. Deus ele não vê alguém passando necessidade, ele vê uma oportunidade para manifestar amor. Então, esses últimos tempos, o Espírito Santo ele tem me feito olhar todas essas tragédias que têm acontecido, a tudo que tem acontecido e ver, é apenas uma oportunidade para a gente manifestar como igreja, manifestar o amor de Deus. Fulano de tal está passando necessidade, ele está passando necessidade de alimento, está passando necessidade financeira, tá bom. Essa é uma oportunidade para que os filhos de Deus que carregam favor manifestem a vontade soberana de Deus. Então, ou seja, quando nós entramos neste lugar de favor, nós entramos num lugar que não existe mais doença, existe oportunidade de cura. Quando nós entramos num lugar de favor, não existe mais trauma, mas existe lugar para que Deus possa manifestar tratamento, para que Deus possa manifestar libertação. Então, quando nós entramos num lugar de favor, nós entramos num lugar que todas as coisas cooperam para o bem, não pelo aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós temos. Paulo, em um determinado momento, ele faz uma viagem com alguns discípulos e com Tito, e a Bíblia fala que eles estavam em um navio. E Paulo deu uma ordem para o pessoal do navio, falou assim, não vamos para aquela região, porque eu senti que o navio vai naufragar e alguma coisa vai dar errado, não vamos para lá. E acontece de várias diversidades. O navio acaba naufragando, ninguém morre, e Paulo fala assim, ninguém aqui morreu, porque eu estou nesse barco, se eu não estivesse nesse barco todo mundo ia morrer. Então, ou seja, onde nós pisamos, a vida de Deus habita sobre aquele lugar. Então, ou seja, onde nós pisamos, a Bíblia fala em 1 João, que onde tem um filho de Deus, Satanás não tem direito para tocar. Então, ou seja, quando nós pisamos sobre algum lugar, a vida plena e abundância de Deus está sobre nós. Nós carregamos favor, nós carregamos graça. E nessa viagem de Paulo, o navio naufragou, ninguém foi ferido, ninguém sofreu nenhum acidente. E fala que por acidente eles tiveram que parar se eu não me engano, em Creta. Foi na igreja de Creta. Eles pararam em Creta e a Bíblia fala que aquela foi a primeira vez, se eu não me engano, foi a primeira vez, uma das únicas vezes que Paulo foi em Creta. E quase 5 anos depois, Paulo ele fundou uma igreja naquele lugar. Ele entendeu a necessidade daquele lugar e enviou Tito para aquele lugar. E o que o Espírito Santo tem me feito ver Deus, até na adversidade que Paulo naufragou o navio, Deus permitiu que aquela oportunidade fosse para que Paulo fundasse uma igreja e uma nação inteira fosse abençoada. Então, ou seja, até no meio do naufrágio, Deus age por causa do favor dele sobre nós. E quando a gente começa a olhar que Deus se manifesta em favor, que Deus se manifesta em graça, todas as coisas mudam. Porque a nossa visão, muitas vezes é limitada pelo aquilo que nós pensamos, pelo aquilo que nós mensuramos. E a gente começa a olhar para Deus. E a gente começa a entender que tudo que Deus nos prometeu é nosso. Deus ele nos chama para acreditar em meia verdade. Eu não acredito que o Espírito Santo ele nos dá uma porção metade. Deus ele nos dá o Espírito por completo. A Bíblia fala que nós recebemos o dom do Espírito.
A Bíblia fala que nós recebemos o Espírito completo. Então, eu não recebo apenas meio Espírito Santo, eu recebo o Espírito Santo por completo. Então, todo o favor de Deus está sobre mim, e tudo que Deus tem para criar céus e terra está sobre mim. Se eu não me engano, em Salmos 2:8 diz: Pede-me as nações e eu te darei por herança. Ou seja, Deus ele não chama aos pecadores para reinar sobre as nações, mas Ele chama a igreja para reinar sobre a herança. Isaías 62 fala sobre o povo do Monte Sião. E o povo do Monte Sião é o povo de Deus, é o povo onde Deus habita, porque a gente vê na história da Bíblia, Deus ele visitava o Monte Sinai com Moisés, ele visitava alguns montes, só que o Monte Sião, a Bíblia fala que é o lugar onde Deus escolheu morar, o Monte Sião onde Deus escolheu habitar, o Monte Sião é a casa onde Deus escolhe habitar. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 24, fazendo um favor. Salmo 24, a partir do verso 3. Antes da gente ler, eu queria ler dois textos. Um em Provérbios 8:35, que diz assim: Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Em Provérbios 11:27 diz assim: Quem procura o bem, encontra o favor, e quem procura o mal, será encontrado por Ele. Eu vejo que Deus, Ele, toda vez que nós buscamos nos achegar mais perto de Deus, nós entramos num lugar de favor, num lugar onde Deus ele tem plenitude para manifestar aquilo que Ele quer fazer. E a pergunta que o Espírito Santo tem me feito nesses últimos dias, e quando eu estava preparando essa palavra, é o texto que está escrito no Salmo 24, a partir do verso 3, que diz assim: Quem pode subir ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos limpas, mãos puras e um coração limpo, e não se entregam aos ídolos, e nem juram aos falsos deuses. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Em outras versões fala que os justos receberão a bênção da salvação de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: onde nós estamos? Será que nós estamos num lugar em que nós tentamos nos limpar diante de Deus? Será que nós tentamos nos esforçar para estar perto de Deus? Será que nós nos esforçamos para ficar mais limpos diante de Deus? Ou será que nós estamos num lugar onde eu descanso porque eu sou justo por causa da fé de Jesus? Ou num lugar que eu descanso e recebo tudo que Jesus me deu? Porque Jesus ele me prometeu uma vida plena. Jesus me prometeu uma vida abundante. Jesus nos prometeu a um lugar onde nós temos favor. E a Bíblia fala que os justos recebem favor no Monte Sião. E a pergunta que Davi escreve no Salmo 24 é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá ao monte Sião onde tem favor? Então eu não sei se você está num lugar de favor. Eu não sei se você entrou aqui e se acha às vezes sujo diante de Deus, ou se acha indigno de Deus, ou se acha simplesmente que está longe de Deus. Mas Deus ele nos pergunta hoje: quem subirá ao monte santo do Senhor? E se às vezes nós já estamos neste lugar, se nós já estamos neste lugar de plenitude, Deus ele pergunta para nós: mas quem há de permanecer? Quem há de permanecer neste lugar de favor? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. E eu queria convidar você a entrar nessa dimensão, a responder no seu coração, a responder em espírito: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor para receber graça? Quem subirá ao monte santo do Senhor para receber favor? Quem subirá ao monte santo do Senhor para receber tudo que aquele tem? E quem já está lá em cima, quem é de permanecer? O que nós temos feito com o favor que Deus derramou sobre nós? O que nós temos feito com tudo que Jesus já fez sobre nós? O que nós temos feito com a graça que foi derramada sobre nós? Espírito Santo, nós chamamos. Espírito Santo, nós te damos a plenitude deste lugar, nós te damos a plenitude no nosso coração. E eu quero te convidar a orar em espírito, a liberar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração, a você liberar outras línguas, a você liberar aquilo que o Espírito Santo, deixando ele fluir como um rio, como um oceano de vida. Espírito Santo, nós te damos a plenitude deste lugar. Nós não podemos fazer nada, nós dependemos da sua graça, nós dependemos do seu favor, nós dependemos somente de um nome, do nome de Jesus. Nós dependemos do favor, Pai. Jesus, muito obrigado.
porque o Senhor nos reconcilia nessa noite, o Senhor nos lava com seu sangue, o Senhor nos torna justos com seu sangue. Então, Jesus, entre neste lugar, comece a invadir os corações, Pai. Eu te peço que o Senhor, no nome de Jesus, comece a recair com graça, comece a sua graça a recair neste lugar, o teu Espírito comece a recair com a seu kadosh, com o seu peso de glória. Espírito Santo, comece a entrar neste lugar, Senhor. Espírito Santo, nós te damos a plenitude. Espírito Santo, nós nos achegamos mais perto de ti. Tenha liberdade neste lugar, Senhor. Nós queremos entrar na sua glória, nós queremos entrar na nuvem, Jesus, e desfrutar de tudo que o Senhor nos deu, Pai. Espírito Santo, é sobre você. Espírito Santo, invada este lugar. Espírito Santo, nos empodere com tudo que o Senhor nos deu. Espírito Santo, nós queremos entrar mais fundo, Senhor. Espírito Santo, nos leva no nível mais profundo, Jesus. Espírito Santo, desperta os corações, desperta os espíritos que estão dormindo, despertam aqueles que dormem, Jesus. Espírito Santo, eu declaro que a sua graça invada este lugar, que a sua graça comece a envolver o nosso coração. Jesus, nós queremos te ver. Nós subimos ao santo monte para te ver. Espírito Santo, nós queremos te ver, porque nós somos filhos, e filhos veem o rosto do Pai. Filhos têm direito à glória do Pai. Filhos têm direito ao trono do Pai. Nós nos assentamos no seu trono, Jesus. Nós entramos porque as nações são nossas. As nações são nossas, Jesus. Espírito Santo, comece a tirar o medo deste lugar. Nós queremos acessar a herança dos justos, porque nós somos justos mediante a teu sangue, Jesus. Espírito Santo, nós subimos ao santo monte, nós subimos e entramos e falamos, Pai, tudo que nós temos é você, Jesus.